homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, seu rosto igual ao santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: vinde aqui ao pecador. A porta da salvação hoje ainda vai estar. E a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda vai estar. Pois a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cansa de avisar, a porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje a oportunidade, amanhã pode ser tarde, a hora não vai ficar. Quem avisa é o Senhor, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda vai estar. E a porta que Deus abre,
vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. E começa a sorrir. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Começa a sorrir. Glória a Deus. Vou pedir que os levitas possam cantar essa canção no finalzinho da mensagem. Quando estivermos finalizando a oração, que Deus me confirma a palavra através deste hino, nessa hora que é cantado este louvor ao Senhor. Irmãos, vamos nos colocar em pé, quem pode, e nós vamos estar lendo as Escrituras hoje no livro de João, capítulo 17, os dois versículos 3 e 4. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus e pelos seus planos maravilhosos em nossas vidas. E assim diz as Escrituras: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem me enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Pai, nós continuamos buscando e orando diante da tua presença gloriosa. Eu sei, Pai, que nessa noite o Senhor tem algo maravilhoso a fazer na vida deste povo que é do Senhor. Toma liberdade em nosso meio, bloqueia todo intento do inimigo de atrapalho, de distração. Pai querido, maravilhoso, mas que nessa hora todo aquele que é teu, meu Pai, e que tem desejo por ti, tem desejo pela tua palavra, possa ter a graça de se concentrar e ouvir o que vem do Senhor sobre as suas vidas. Eu oro tanto pelas pessoas que estão aqui presentes, como aqueles que estão do outro lado da telinha nos acompanhando. Que essa seja uma noite de salvação de almas, Jesus. Que essa seja uma noite de restauração de vidas. Seja uma noite, Pai amado, que pessoas que estejam com feridas, sejam elas externas ou internas, que haja uma cura pelo teu poder que cuida de nós. Assim nós oramos no nome do teu Filho amado Jesus. Te engrandecemos e agradecemos. Amém? Glória a Deus. Podem tomar os seus lugares dando glória para Deus. Irmãos, esse texto aqui de João, o capítulo inteiro, 17, do livro de João, do Evangelho de João, ele fica visualizando um momento muito importante após uma grande obra de Jesus instalada aqui na terra. João é aquele que dizia que ele era o discípulo amado de Jesus. E se nós observar, João, ele enfatiza e observa detalhes que os demais discípulos dos evangelhos, eles não enfatizaram, mas João, ele escreve para nós, a igreja, o povo espiritual que vai entender
antes da sua ascensão. E ali ele ouve Jesus dizendo que a vida eterna é essa, que as pessoas vêm saber quem é o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus que é vivo e verdadeiro. E ele veio apresentar esse Deus aqui na terra. E aí ele diz: Pai, eu te glorifiquei aqui na terra. Eu te glorifiquei aqui na terra e a obra que eu tinha a fazer aqui, eu fiz, eu completei, eu consumei esta obra. E agora eu vou voltar para ti. Imagina essa oração, eu apenas aqui, a gente enfatizou 2 versículos, mas são um capítulo inteiro, capítulo 17, fazendo a narrativa dessa oração de Jesus diante do Pai, momentos antes. Aí eu fico imaginando, irmãos, você aí que tem a sua profissão, o seu trabalho. Eu vou fazer uma comparação aqui, que eu lido com artesanato e quando eu faço uma peça que eu vou entregar para uma pessoa, eu tenho a alegria de poder entregar aquela peça e ainda falar dos detalhes e como funciona, se dá para passar, se não pode, se fizer desse jeito, qual o lado avesso ou direito, enfim, a gente tem detalhes quando vai entregar uma obra, quando vai entregar um trabalho. Eu acredito que cada um dos irmãos aqui é a mesma coisa. Chega o final do dia lá na empresa,
pecado, acerca de coisas que nós podemos fazer que a carne deseja, porque é um belo prazer no momento, mas isso é um romper de intimidade com Deus. Por isso que o Senhor está sempre advertindo e mostrando: olha, sem santidade eles não verão o Senhor. Viva em santidade, porque eu sou santo, sede santos vocês também. Porque o pecado é o que separou essa comunhão do homem com Deus. Então o pecado, ele não perdeu a sua eficácia, ele não perdeu o seu poder de destruir a comunhão do ser humano com Deus. E aí, na medida que a gente muitas vezes vai vivendo o nosso dia a dia, a gente estaciona em algum ponto da nossa história e pensa: eu já conheço Deus, eu sei que Ele é o único que é vivo, mas não se aprofunda em conhecer, assim como o Senhor falou por intermédio do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e Ele virá a nós, Ele vai se revelar a nós. O Senhor, Ele é uma fonte de água inesgotável e viva e poderosa, foi revelada para aquela mulher samaritana no poço de Jacó pelo próprio Cristo. Aquele que beber de mim nunca mais sede terá. Não vai ter sede pelos prazeres da carne, não vai ter sede por ser amigo do mundo, não vai ter sede pelos prazeres das coisas que o mundo vive, porque é aquele que beber de mim, ou seja, aquele que não só chegar na beirada do poço e saber tem água viva ali, mas aquele que beber de Jesus, se aprofundar no conhecimento de Cristo, querer caminhar com Jesus todos os dias. Aleluias. E aí não bastou a lei, os profetas, o chamado do Senhor, milagres extraordinários como Deus operou através de Moisés lá no Egito, tirando o seu povo da escravidão e levando uma terra que mana leite e mel. Não foi o suficiente para que o povo entendesse como é importante seguir reto os caminhos do Senhor e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas ter uma linha reta na intimidade com Deus. E aí lá vem Jesus, João 3,16: Deus enviou o seu Filho, seu primogênito a este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que fez isso. E aí agora se passaram 33 anos. E desde o nascimento de Jesus, os sinais foram acompanhando a história da Maria grávida pelo poder do Espírito Santo. Os sinais foram acompanhando a história do Jesus, Filho de Deus, vindo a essa terra. Jesus, 12 anos de idade, ele dá um show nos doutores da lei, falando de Jesus, falando do Pai, falando do coração do Pai, porque era isso que ele veio fazer. Esse era o trabalho de Jesus aqui: revelar o coração de Deus, fazer com que o povo entendesse e reconhecesse Deus de novo na sua origem, no seu poder glorioso, no seu amor eterno. E aí, na caminhada de Jesus começou a encontrar os perdidos, porque todos se extraviaram, destituídos foram da glória do Senhor e carecem da glória de Deus. Imagina, irmãos, Deus olhando do céu para a terra lá no começo, logo que o pecado entrou na humanidade, e agora o Senhor olha e vê tudo contrário à vontade dele. A imoralidade tomando conta, a violência tomando conta, e o Senhor diz: não suporto mais e eu vou terminar com a raça humana. Aí o Senhor, olha o amor de Deus, irmãos, sabe aquela olhadinha: mas eu tenho pena de fazer isso, porque eu tenho amor. Eu fiz com as minhas mãos, eu soprei nas suas narinas algo de dentro de mim para que vivesse. Como eu vou terminar com o que eu fiz? E o Senhor dá uma olhada no geral e ele encontra ali um homem que poderia salvar a raça humana, chamada
chamado Noé. Um homem com o coração voltado para Deus. Um homem que tinha um pouco de intimidade com Deus, mas que foi o suficiente para, naquela época, dar continuidade na raça humana, guardando ali a sua família e todos os animais que o Senhor enviou para dentro daquela arca. Agora Jesus, após esse tempo, 30 anos de idade, ele passa pelo batismo nas águas e ele começa a mostrar através disso, gente, tem que se dobrar, tem que morrer para o mundo, tem que se sepultar embaixo dessa água a velha criatura e tem que surgir uma nova criatura que reconheça o coração de Deus e se volte para Deus. E ali Jesus, ele vai na fila do batismo e ele se batiza, dando o exemplo, 30 anos de idade, irmãos, não era bebê, era 30 anos de idade. E agora Jesus sai dali e ele começa a encontrar os perdidos. Ele encontra os perdidos numa festa de casamento, onde ficam desesperados porque o símbolo da alegria se terminou, o vinho naquela festa. E ali Jesus transforma a água em vinho, mostrando o vinho sendo um simbolismo do sangue dele que seria vertido na cruz, para trazer a alegria de verdade ao coração de todo aquele que nele crê. Após ali, Jesus ele vai indo e ele vai encontrando pessoas perdidas, pessoas leprosas que vinham diante dele e reconheciam: nós sabemos que o Senhor pode curar. Vinha pessoa surda, muda, traziam aleijados, pessoas paralíticas, colocavam na presença de Jesus. As multidões seguiam o nosso Senhor e ele transformava ali uma multiplicação enorme de pães. Ele fazia uma multidão, ele transformava 5 pãozinhos e 2 peixes ali para uma grande multidão de gente, todos se alimentarem. Irmãos, e Jesus ele foi encontrando os perdidos e anunciando: a religião não basta, vocês aprenderam com a lei, vocês se apegaram à lei, mas vocês estão fazendo os rituais, mas o coração de vocês está rompido na presença de Deus. Não tem intimidade, vocês vão lá na igreja e fazem um ritual, mas vocês não têm mais intimidade, não estão fazendo o que o Pai deseja que os seus filhos façam. E aí Jesus ele segue a sua grande trajetória ao Calvário. O mestre que não desiste de nós, o mestre que cuida de nós, mesmo na via dolorosa. E quando Jesus ele chega lá no alto do monte, e quando ele é pregado, irmãos, eu não sei se Jesus percebeu isso antes dele ser elevado na cruz, porque a dor e o sofrimento de Jesus era grande. Eu não sei se ele percebeu que estava sendo pregado à sua direita e à sua esquerda 2 pessoas também. Mas quando Jesus é erguido naquela cruz, alguém zomba de Jesus, um perdido que não
glória de Deus. E é isso que Jesus estava agora falando com o Pai. Jesus estava dizendo: Pai, a vida eterna está em conhecer o único Deus verdadeiro. O apóstolo Paulo, pregando na cidade de Atenas, está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Ele se depara lá com vários altares de pessoas que serviam vários deuses. E aí ele chega ali, tem um altar e tinha um cartaz escrito: este altar é ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E quantas pessoas hoje dão um nome que seria só da glória do Senhor a tantas coisas, porque desconhecem Deus. Desconhecem Deus ainda. Mas o Senhor se revela através do Filho Jesus Cristo. E ali está agora Jesus numa conversa com o Pai, entregando a missão nas mãos do Pai. E ele está orando e está dizendo: Pai, enquanto eu estive aqui com eles, eu os guardei no seu nome. E eles guardam a tua palavra. Enquanto eu estive com eles, eu os protegi. Olha o poder de Jesus, irmãos. E aqui me lembra a situação de Pedro, lá naquela água do mar. Lembra o Pedro, quando ele inventa de dizer para Jesus, caminhando sobre as águas: eu posso andar aí também? Jesus disse: vem, Pedro. E ele foi. Só que Pedro fracassou, falhou na fé naquela hora, e ele está sucumbindo nas águas. E Jesus protege Pedro, porque Jesus vem e segura na mão de Pedro e levanta: meu filho. E aí você pensa: Jesus só fez isso com Pedro? Não. Jesus já fez isso comigo tantas vezes. E será que com você também? Quantas vezes nós também, em algum momento da nossa vida, pensamos que nós já somos os heróis da fé e que nós conseguimos muitas coisas, e de repente a gente se vê sucumbindo, caindo, fracassando, falhando e reconhecendo que nós somos pó. E aí que nós chegamos no auge da humilhação que nós precisamos diante de Deus. É reconhecer as nossas origens. Sabemos que nós somos pó, aleluias, mas que nós temos uma alma que veio do Todo-Poderoso. E aí Jesus disse: enquanto eu estive com eles, eu os protegi, eu os ensinei a guardar a tua palavra. Aí Jesus, em outro texto, em Marcos 16, o Senhor dá uma comissão para os apóstolos, para os discípulos, e eles dizem assim: agora vocês idem por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ide fazer discípulos em meu nome, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. Tudo que eu vos tenho dito. Irmãos, o que vai fazer nós se tornar alguém com intimidade com Deus não é o que nós pensamos ou o que nós achamos, é o que Deus diz nas Escrituras. E quando nós ouvimos isso aqui, irmãos, a palavra de Deus para nós é a orientação do Pai. As crianças, principalmente, muitas vezes vão diante do Pai e dizem assim: Pai, eu posso fazer isso aqui? Aí o Pai muitas vezes olha: é algo simples, pode fazer. Não, isso é perigoso, não faz isso. Não! Quem é pai aqui que já fez isso quantas vezes com seus filhos? E Deus, na sua palavra,
vá, porque se eu não for o Consolador, o Espírito Santo, Ele não virá. Irmãos, além de uma oração de Jesus entregue nossas vidas por causa de crer na palavra de Deus, de crer em Jesus por causa da palavra, ali já tem um começo há muitos anos atrás, liderado por Jesus, por mim e para ti. Mas agora Jesus, Ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas vai vir o Consolador, e Ele vai estar contigo a cada momento da tua vida. Aleluias! O Espírito Santo, Ele é o que caminha conosco hoje aqui na terra. Aleluias! Ele é o Consolador. Jesus disse: eu não vou vos deixar órfãos. Aleluias! Eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês vão ter o Espírito Santo. Eu não sei como estava o teu pensamento e o teu coração quando chegou na igreja hoje aqui. Mas eu gostaria que você olhasse para você mesmo nessa noite e você reconhecesse: não, eu sou muito amado por Jesus. Eu sou muito amado por Deus. Eu não tenho motivos para baixar a cabeça, mas pelo contrário, eu vou erguer a minha cabeça, porque Jesus, Ele não desistiu de mim na via dolorosa da cruz, com uma cruz em seus ombros, todo dilacerado a sua carne. Agora você olha para o seu corpo aqui nessa noite, você só precisa cuidar dele para ficar quentinho. Se tem alguma dor ainda, oramos e Jesus abençoa. Aleluias! Mas Jesus ali, Ele estava dilacerado. E Ele não desistiu de mim e de ti. Sabe por quê? Deus cuida de ti. Jesus cuida de ti. Esse problema que aos teus olhos é insolúvel, Ele não vai te matar, porque existe um Deus que cuida de ti. Esse problema que aos teus olhos parece insolúvel, o anjo Gabriel disse para Maria: por acaso há impossível para Deus? Por acaso há alguma coisa impossível? Tem alguma coisa, irmãos, que você acha que Deus não pode fazer? Por você, Deus pode todas as coisas. E Ele está cuidando de ti. Só que o Pai, Ele cuida de nós, Ele é um Pai responsável. Ele não é um Pai que paparica. Ele não é um Pai que deixa a corda frouxa. Ele é um Pai que Ele cuida, Ele protege, Ele guarda, Ele livra do mal, mas é um Pai que traz na corda curta, porque Ele sabe o outro lado tem abismo. Aleluias! Nem tudo que a gente pensa que deve ser nosso, o Senhor vai entregar em nossas mãos, porque Ele sabe qual é a nossa maturidade, qual é o nosso nível de intimidade com o Senhor, qual é o nosso nível de amadurecimento, qual é o nosso nível de conhecimento do coração de Deus. Mas Jesus está guardando algo de mim e de ti. Esse desafio não é só para a igreja, esse desafio é para mim também nessa noite. Ele quer que nós conheçamos, e do lugar que nós já conhecemos Jesus, conhecemos o coração de Deus, que nós prossigamos, porque é muito maior que nós pensamos. Amém? Vamos se colocar de pé na presença de Deus. Os levitas aqui cantando: Ele cuida de ti, porque é uma realidade. Jesus, Ele cuida de nós. Enquanto nós estivermos orando aqui e vocês estiveram ouvindo também essa canção, começa a interceder por pessoas que aos teus olhos você está preocupado, preocupada, mas começa a confiar essas pessoas nas mãos de Jesus, assim como Ele fez com a gente, antes mesmo de nós nascer. Ele confiou a nossa vida nas mãos do Pai. Ele confiou. Aleluias. Comece a entregar para Deus. Entrega os seus problemas. Entrega nessa noite. Se você tem algo que domina você, quem sabe é um vício, é uma perturbação, é algo que você não está conseguindo controlar, comece a entregar para Jesus, porque Ele cuida de ti. Vamos ouvir essa canção e logo após nós vamos estar orando. Aleluia.
Vitória te entregar.